Sejam muito bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai embarcar de cabeça numa jornada fascinante pelas antigas línguas bíblicas. E olha, isso promete mudar completamente a forma como a gente entende conceitos tão profundos como justiça, disciplina e perdão. Acontece que, na maioria das vezes, a gente lê esses textos antigos usando as nossas lentes modernas, né? Aquela estrutura jurídica bem ocidental, focada na punição e na retribuição. Mas e se a mensagem original, escrita com uma mentalidade totalmente semítica, fosse, na verdade, sobre cura e restauração? Essa é daquelas mudanças de paradigma que transformam de vez a visão de uma divindade punitiva numa figura de um cuidado restaurativo profundo. Vamos lá? Bom, vamos mergulhar direto nisso com uma ilustração bem simples, mas super poderosa. Imagina a seguinte cena. Se uma pessoa olha para um copo cheio de veneno, mas ela acredita piamente, sem sombra de dúvida, que ali tem água pura e cristalina, o que vai acontecer? Pois é, ela vai beber. O grande X da questão aqui não é o ato físico de beber em si, sabe? O problema fatal foi a forma como essa realidade foi enxergada. A lente pela qual essa pessoa viu o mundo estava totalmente distorcida. E guardar essa imagem mental é absolutamente crucial para a gente, porque é ela que vai fundamentar tudo o que vamos explorar agora sobre o que realmente significa cometer um erro, ou, num termo mais tradicional, um pecado. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Quando a gente olha para a palavra grega hamartia, que muita gente traduz de um jeito meio simplista como apenas errar o alvo, a gente descobre um negócio muito mais profundo. Não é só sobre quebrar uma regrinha moral que um juiz impôs, sabe? No fundo, no seu cerne, a hamartia carrega essa ideia de algo que perdeu a forma, tipo uma distorção mesmo, uma crise de identidade. Sob essa ótica, pecar é agir com base numa visão deformada da realidade. É viver olhando para a vida através de uma lente suja ou trincada, o que, inevitavelmente, leva a gente a tomar o veneno achando que é água. Ou seja, é uma deformidade na alma, não apenas um desvio de conduta qualquer. E tudo isso nos leva lá para a origem da história, a famosa narrativa do Éden. O que é realmente fascinante de perceber aqui é que o problema todo não começou com um crime, mas com uma distorção. Literalmente, uma mentira. A serpente não foi lá e ofereceu só um fruto, ela ofereceu uma lente distorcida. Uma mentira de que Deus estava escondendo algo muito bom e, mais importante ainda, uma mentira sobre a identidade humana. Falaram para os humanos que eles precisavam comer aquele fruto para serem como Deus, quando, na verdade, eles já tinham sido criados à imagem de Deus. Faz sentido? A ação errada foi só consequência natural deles terem acreditado numa mentira sobre quem eles já eram. No fim das contas, são as nossas crenças que ditam as nossas ações. Agora, pensem comigo. É exatamente por a gente não compreender muito bem essa raiz do pecado como uma distorção que textos clássicos como este de Números 14 causam tanta dissonância cognitiva e até um certo medo, para falar a verdade. O texto diz que ele castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Quando a gente lê isso com as nossas lentes ocidentais modernas, é quase automático. A gente já imagina uma divindade vingativa, um juiz implacável distribuindo punições até para os bisnetos que não tinham absolutamente nada a ver com o erro. Essa leitura tradicional cria uma barreira enorme, né? Alimenta a ideia de um Deus furioso. Mas será mesmo que essa tradução faz justiça à intenção original do texto? Agora, o que é realmente interessante de observar aqui é o que a gente descobre ao voltar lá para a raiz hebraica. A palavra que foi traduzida como castigar ou punir é pakad, e no pensamento semítico antigo, paka tem um sentido totalmente diferente. Significa visitar ou supervisionar. É literalmente a mesma palavra usada para descrever o que um pastor faz com as ovelhas dele durante a noite. Ele visita o rebanho, inspecionando uma por uma para ver se tem algum machucado que precisa de cuidado. Então, quando o texto diz que Deus visita o erro, quer dizer que ele intervém para tratar e colocar em ordem, não para buscar vingança de jeito nenhum. E aí a gente se pergunta, o que exatamente ele está visitando? O texto original fala que ele visita a iniquidade, que no hebraico é a palavra avon. Essa palavrinha carrega o significado de algo que está curvado, torto ou fundamentalmente fora do seu eixo natural. Quando a gente junta isso com aquela ideia da terceira e quarta geração, nossa, tudo faz sentido de um jeito muito bonito. Funciona assim. Os erros dos pais vão criando tendências que entortam o caráter dos filhos e dos netos. Então Deus intervém. Ele visita até a quarta geração, porque esse é basicamente o limite de tempo de uma influência familiar direta. O grande objetivo não é punir, mas monitorar e interromper esse ciclo. É desentortar a árvore genealógica antes que toda a linhagem acabe se perdendo para sempre. Tá, mas e como essa correção toda acontece na prática? Acontece através da disciplina, que no hebraico é a palavra mussar.
E olha só que detalhe incrível, o hebraico antigo é fascinante porque cada letra é tipo um pictograma, um pequeno desenho com um significado próprio. A palavra mussar é formada por 4 letrinhas. Temos o mem, que representa águas ou um fluxo de limpeza, o vav, que é um gancho, uma conexão, o samer, que simboliza um suporte ou uma proteção bem firme, e o resh, que representa a cabeça ou a mente humana. Quando a gente junta essas imagens todas, a palavra deixa de ser só um som e vira uma frase visual completa sobre o que a disciplina divina realmente é. E isso ilustra brilhantemente o real propósito da correção divina. Lendo aquelas letrinhas juntas, a gente descobre que a disciplina é, na verdade, o fluxo purificador que conecta o suporte à mente. É como se a gente estivesse olhando não para um golpe punitivo cheio de raiva, mas sim para uma tala médica que a gente coloca num osso quebrado. Claro, pode ser bem restritiva, pode parecer até apertada e desconfortável no começo, mas é exatamente o suporte que aquela estrutura precisa para se reconectar à vida e curar da maneira certinha. Esse suposto castigo de Deus é, na real, um suporte protetor que é aplicado na nossa mente para evitar que a gente continue andando num caminho todo torto. Então, consolidando essa diferença gigante de paradigmas, a gente percebe que, na nossa visão grega e ocidental, o foco da punição é sempre olhar lá para o passado. É focar no erro cometido, buscando uma retribuição onde Deus acaba agindo meio que como um juiz distante que só quer cobrar uma dívida. Mas na visão semítica original, o foco da correção é olhar lá para frente, para o futuro, para o aprendizado. A natureza disso não é fazer a pessoa pagar pelo erro, de jeito nenhum, mas sim restaurar e consertar o dano. E Deus age ali como um pai presente ou um pastor cuidadoso. Em resumo, a punição olha para trás para cobrar, a correção olha para frente para salvar. É uma virada de chave total. Bom, vamos avançar um pouquinho e ver como isso tudo se constrói quando a gente olha para a solução definitiva dessa história toda, o perdão. No aramaico, que era a língua falada por Jesus, a palavra para perdão é shabak. E o significado literal de shabak é desatar, soltar, afrouxar ou cancelar ativamente uma dívida. No pensamento aramaico, a iniquidade, aquele pecado que deforma a nossa identidade, é vista como uma corda super pesada, um nó bem apertado que amarra o indivíduo ao passado dele. Portanto, o perdão aqui não é só uma palavra bonita e poética, é uma ação vigorosa, um trabalho ativo de desamarrar nós. E quando a gente contrasta de novo esses dois mundos, agora no contexto do perdão, a diferença é simplesmente libertadora. A visão ocidental tem essa tendência de tratar o perdão como um mero sentimento de simpatia, sabe? Ou então como uma decisão estritamente jurídica, do tipo, vamos ignorar o erro e arquivar o processo. Mas a visão aramaica vem e ensina pra gente que o perdão é uma ação contínua de libertação. É soltar o prisioneiro das consequências daquela bagagem hereditária toda. Quando o perdão divino entra em ação, aquelas amarras do erro que prendem a pessoa e limitam o futuro dela são literalmente cortadas. É o desatar das cordas para que a caminhada volte a ser livre. Tá, Nora, para juntar todas essas peças, vamos imaginar a seguinte cena. Quando alguém olha para um espelho antigo, nota que a imagem refletida ali está meio turva, distorcida. Nesse momento, identifica-se a amartia, que são aquelas mentiras aceitas sobre não ser suficiente ou sobre ser definido por erros do passado. Mas a pessoa não fica sozinha com essa distorção. É aí que acontece a visitação, o pakad. E não é com um martelo para quebrar o espelho de raiva, mas sim com as mãos cuidadosas de um mestre limpando a lente. Logo em seguida entra o musar, onde o suporte é colocado com toda a firmeza para alinhar o que estava curvado. E para fechar com chave de ouro o shabak, o momento em que o nó é finalmente desatado, soltando as cordas e trazendo a libertação total daquele peso que segurava a pessoa. Então, o ponto crucial de toda essa análise maravilhosa pode ser destilado numa progressão de ideias bem simples, mas extremamente profunda. Pecar, na sua essência, é esquecer quem somos no nosso desenho original, é aceitar uma distorção como se fosse verdade. Arrepender-se, por sua vez, não é ficar se autoflagelando, mas sim simplesmente voltar-se para o que sempre foi a verdade. E ser perdoado é ter a visão completamente restaurada, para lembrarmos da nossa verdadeira identidade, desatados daquele passado todo e finalmente vivermos em plena harmonia com essa liberdade. A gente encerra nossa análise com este pensamento que sintetiza tudo de forma brilhante. Deus não castiga para ferir, ele disciplina para curar. O objetivo desde o comecinho nunca foi a destruição ou o sofrimento pelo sofrimento. A intervenção na vida humana, seja na disciplina que alinha ou no perdão que solta, é movida por um compromisso de não desistir da restauração.
Essa disciplina não é a mão pesada de um juiz implacável, é o braço firme de um pai colocando as coisas no lugar. E a grande reflexão que fica é: quando trocamos as velhas lentes do medo pelas lentes da restauração, como isso altera a maneira de enxergarmos a vida hoje? É algo realmente profundo para se pensar. Muito obrigado pela companhia nesta análise e que a nossa jornada de questionamento e aprendizado nunca pare.